Agora há pouquinho o Davi perguntou para mim: pai, o que significa clamar? Aí eu falei assim: é reclamar direcionado a Deus. Porque o que é reclamar? É falar com veemência sobre alguma coisa. Então o que é clamar? Você falar com mais intensidade, pedir com mais paixão para Deus, uma dependência maior de Deus. Nós começamos já domingo passado com esse que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos trocar esse aqui. Aí. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como nós temos aprendido, não é por todas as coisas, é em todas as coisas. Não é por tudo que eu dou graças a Deus, mas em tudo eu dou graças a Deus. Qual que é a diferença? Quando coisas ruins acontecem, eu não vou dar graças a Deus pelas coisas ruins que aconteceram, mas durante as coisas ruins que estão acontecendo, eu sou grato a Deus. Por quê? Porque Ele tem sustentado, porque Ele tem cuidado, porque Ele tem conduzido a minha história. E é interessante que o apóstolo Paulo fala isso à igreja de Tessalônica, porque vai nos ensinar de duas formas, sermos orientados a cuidar de duas realidades. Primeiro, manter viva a convicção de que Deus está no controle. Todas as vezes que eu dou graças a Deus em tudo, eu estou trazendo à minha memória, ao meu coração, a certeza que Deus está no controle. Tudo bem, as coisas não estão legais, não está caminhando bem, mas eu dou graças a Deus porque eu sei que Ele continua no controle. E também evitar que o nosso coração torne-se rancoroso. Todas as vezes que eu rendo graças ao Senhor, Deus está cuidando do meu coração, para que o meu coração não fique rancoroso. Em poucas palavras, é viver em total confiança em Deus, para que o nosso coração esteja cheio de gratidão e não de amargura. A ingratidão, encontrando morada em nosso coração, nos transformará em pessoas amargas e rancorosas, tornando-nos reclamadores por excelência. Todas as vezes que permitimos que a ingratidão encontre morada, faça abrigo no nosso coração, nós seremos reclamadores por excelência. Quem eu chamo de reclamador por excelência? É aquele que tem recebido da graça, do cuidado, da providência, da misericórdia de Deus, mas mesmo assim, ele consegue enxergar que poderia ser algo melhor. Ele consegue enxergar que talvez as coisas poderiam serem melhores. É quando você dá uma bala para alguém, ele fala: podia ser um chocolate, né? Poderia ser 2 chocolates. Por quê? Porque nós reclamamos de tudo. Por mais que venha o cuidado de Deus, nós sempre encontraremos uma razão para reclamar. E queridos, a semana passada eu sei que muitos saíram daqui um pouquinho preocupados, porque nós passamos por circunstâncias da vida que a natureza nossa vai nos levar a reclamar. E parece que ao longo da semana eu falei que você não chegaria até hoje, de domingo passado até hoje, sem pelo menos reclamar de alguma coisa. Por que muitas vezes é difícil deixar de reclamar? Pelo simples fato que algumas coisas são necessidades reais na nossa vida. Algumas coisas nós realmente precisamos que aconteçam, e por isso nós estamos reclamando em relação a elas. Por exemplo, quando nós olhamos os textos que nós aprendemos domingo passado, ele fala de beber e comer. Ele fala de 2 necessidades básicas, ou seja, argumentos válidos para necessidades básicas. A reclamação daquele povo era para poder beber e para poder comer. Então, quando nós olhamos a reclamação que eles estão fazendo, nós podemos dizer: a argumentação é válida. Por exemplo, essa semana um jovem foi pego roubando. Nós vimos aí, você deve ter visto ele com as mãos e os pés amarrados e toda aquela questão de violência usada contra ele. Mas eu achei interessante o argumento do advogado de defesa, que entraria em relação a um processo contra a polícia militar. Não era pelo fato da violência em si, não era pelo abuso de poder, abuso de força, mas era porque aquele jovem estava roubando para comer. Então a defesa ia dizer: esse jovem roubou apenas para comer.
E esse argumento serve muitas vezes para a gente. Quando alguém fez alguma coisa, fala assim, mas ele estava precisando, por isso que ele roubou. O nosso coração amolece. Por quê? Porque é uma questão válida, não a questão do roubo em si, mas a necessidade de saciar a sua fome e a sua sede. Então, quando nós olhamos esse povo reclamando, nós percebemos que a reclamação deles tem um argumento válido. Mas, queridos, isso não vem da minha vontade de falar, porque o próprio Cristo já nos ensinou isso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. É exatamente aquilo que mais provoca ansiedade em nós, preocupação em nós, porque é a necessidade que todos nós temos de comer, e o próprio Cristo reconhece isso. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O fato que o povo estava no deserto, a sede era um argumento válido à reclamação deles. Da mesma forma, a caminhar por muitos dias, a fome bateu. Então a necessidade que eles tinham naquele momento era de comer e beber. Mas, queridos, a questão em si não é a real necessidade, mas a não compreensão de quem é o provedor. Esse é o fato que nós somos reclamadores e não clamadores. Porque nós realmente precisamos de realidades novas na nossa vida. Nós precisamos de um cuidado diferente, nós precisamos comer e beber. Então isso é válido, é uma necessidade válida. Mas o problema que Deus teve com aquele povo não era a questão, porque Deus sabia que eles tinham sede, Deus sabia que eles tinham fome. Mas o grande problema é que o povo perdeu de vista quem era o seu provedor. E aqui, falar quem era o provedor, não no sentido de falar assim, eu sei quem é Deus. Não é apenas falar, eu sei que Deus está cuidando, mas exatamente dar características a esse Deus, ou o que a teologia chama de atributos. É você reconhecer o caráter desse Deus, é saber que Ele é fiel, que Ele é misericordioso, que Ele é Deus de amor, que Ele é o nosso Deus da providência. Esse povo simplesmente esquece quem eles estavam servindo. E aí, o vosso Pai Celeste, o Deus que sabe a sua necessidade, é aquele que vai ser o seu provedor. A não compreensão do caráter de Deus como nosso provedor provoca duas realidades. É não considerar o fato de que Ele sabe nossas necessidades. Quando eu não olho para Deus, olhando o caráter de Deus como Deus provedor, eu simplesmente estou desconsiderando essa realidade, que Deus sabe a minha necessidade. Então, quando o povo caminha pelo deserto, a sede era algo natural que eles teriam, da mesma forma a fome. Então, quando eles passam a murmurar contra Moisés, quando eles se tornam reclamadores, eles estão desconsiderando Deus como provedor e desconsiderando Deus como alguém que sabe das suas necessidades. E não confiar em sua fidelidade às promessas. Tudo que Deus havia prometido a eles, eles estão colocando em xeque, em dúvida, a fidelidade de Deus. Deus nos disse que nós iríamos chegar na terra prometida, na terra que manava leite e mel, e nós teríamos do bom e do melhor. Mas nós preferimos voltar para o Egito do que morrer aqui no deserto. O que eles estavam dizendo é, nós não confiamos que esse Deus é fiel. E essa segunda é um pouco mais complicada. Por quê? O segundo revela-se mais perigoso pelo simples fato de que desconsideramos a nossa dependência de Deus. Quando nós desconfiamos da fidelidade de Deus, nós estamos desconsiderando a dependência de Deus. Por exemplo, vamos pensar do lado humano, se você conhece alguém que faz promessas e não cumpre as suas promessas, qual é a possibilidade de você confiar uma segunda vez nessa pessoa? Nós naturalmente iremos criar um bloqueio e não confiar. Então, se eu começo a desconfiar da fidelidade de Deus, significa que eu estou desconsiderando totalmente o fato de depender de Deus. Mas, como nós aprendemos na quinta-feira, no nosso Conectados em Oração, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou
aquilo. No contexto da carta de Tiago, o povo estava determinando como seria o próximo ano deles. Nós iremos para a cidade tal, passaremos ali 1 ano e faremos isso e aquilo. Eles estavam simplesmente desconsiderando Deus como provedor da vida deles. E quando Tiago argumenta o fato que a pretensão deles era maligna, porque confiavam em si mesmo, ele dá uma razão básica para que nós possamos depender de Deus. Ele diz: não só viveremos. Qualquer projeto nosso para ser realizado, nós precisamos de algo básico, que é estarmos vivos. Se não estivermos vivos, simplesmente os projetos não serão realizados. Então, se a vida provém de Deus, se Deus é o autor da nossa vida, Ele que mantém a nossa vida, como que eu posso viver uma vida sem depender dEle? Mas eu posso, se eu desconsiderar que Ele é fiel, eu começo então a desconsiderar a vida na dependência, mas também desconsiderar, confiar no cumprimento de suas promessas. Se eu não confio que Ele vai cumprir, se Ele quer a promessa, Ele é fiel, também eu acredito que Ele não vai cumprir. E aí, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se eu desconsidero as promessas, a fidelidade e as suas promessas, eu não vou buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Se eu não acredito que Deus é o provedor da minha vida, que Deus me coloca o pão de cada dia mês, qual é a razão que eu vou continuar dependendo dEle? Eu vou me entregar ao trabalho, me entregar ao ativismo, me tentar consumir o máximo possível para que eu possa garantir o meu pão. E aí o salmista vai dizer: nós iremos comer o pão que nós penosamente granjeamos. Queridos, aqui nós destacamos 2 coisas: sua fidelidade às promessas e a própria promessa de Deus. Quando nós entendemos que Deus é fiel às suas promessas, nós compreendemos que Ele faz promessas para a gente. Mas a grande questão é o quanto que estas promessas continuam no nosso coração, o quanto nós guardamos as promessas de Deus. Por exemplo, olha o que o próprio Jesus fala em João 15:7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nós gostamos do finalzinho: o que vocês pedirem será feito. Mas ele coloca um porém aqui: se vocês estiverem comigo e a minha palavra estiver no coração de vocês. Porque se a palavra de Jesus permanecer no nosso coração, a boca fala do que está cheia o coração. Se eu guardo as promessas de Jesus no meu coração, significa que as minhas orações serão firmadas nas promessas dele. E se são firmadas as promessas dele, o que eu estou pedindo vai ser feito. E aí a certeza da fidelidade de Deus às suas promessas. É interessante que em Filipenses diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Em tudo que nós vivemos, tudo que nós precisamos, tudo que tem provocado ansiedade em nós, deve ser apresentada diante de Deus, através de súplicas e orações. Mas Paulo cita uma palavra aqui que faz toda a diferença em relação às promessas. Ele diz aqui: as vossas petições. Como eu fiz domingo passado com a Regina, uma psicóloga, eu iria chamar um advogado para falar hoje, mas o nosso advogado viajou, então vou trazer para vocês o que significa petição. O que o advogado faz uma petição? Como que ele entra? Olha o que acontece: fatos e fundamentos jurídicos. Os fatos diz respeito ao que o seu cliente está pedindo, ou seja, o caso concreto. Então o que é a petição aqui? Os fatos e fundamentos jurídicos. Os fatos: olha, eu estou precisando que se faça isso, eu preciso entrar na justiça porque eu preciso disso na minha vida. Quando se fala de oração, eu preciso comer, eu preciso beber. São questões da necessidade, são fatos reais.
Mas olha o que ele fala da questão do fundamento jurídico. Já nos fundamentos, o advogado irá ressaltar todo o aparato jurídico para dar fundamento ao pedido, como a lei, doutrina ou jurisprudência. O que o advogado faz na petição? O meu cliente precisa comer e beber. Dá um exemplo que acontece o tempo todo. Nós precisamos de um remédio, esse remédio é muito caro. E nós precisamos entrar porque entra contra o SUS para receber aquele remédio. Por que nós entramos? Porque nós precisamos, o fato é, eu preciso daquele remédio. O que diz a Constituição do nosso país? Nós temos acesso à saúde. Então o advogado vai colocar essa base, conforme diz a nossa Constituição, nós temos direito à saúde, baseado no que diz, eu estou requerendo ao meu cliente que ele receba esse remédio. Isso é uma petição, é um fato concreto baseado numa lei que permite a mim o direito. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Nós temos promessas de Deus. Deus promete o pão nosso de cada dia. Deus promete cuidar de nós todos os dias. Deus tem promessas em relação à nossa vida, família, aos filhos, ao casamento. Deus tem promessas nas suas palavras. E se Ele tem promessa, a minha oração é: Senhor, baseado nas promessas que o Senhor tem, eu me compareço diante do Senhor, e através da minha súplica e da minha oração, e da minha gratidão, eu peço que o Senhor faça isso sobre a minha vida. Eu não estou pedindo algo que está fora da vontade dEle, eu aprendi a clamar, eu deixei de reclamar e aprendi a clamar. As petições que Paulo diz aos Filipenses é a fundamentação de nossas orações nas promessas de Deus. Eu oro firmado não nas minhas vontades, eu oro firmado na Escritura, nas promessas. É quando recorremos a Deus, firmando-se em seu caráter, ou seja, confiando única e exclusivamente em sua fidelidade, graça, bondade, misericórdia, amor e providência. A minha oração é firmada no caráter de Deus. A partir disso, deixamos de ser reclamadores e tornamos-nos clamadores. É da murmuração para a lamentação. E aí nós não temos, por exemplo, um livro na Bíblia chamado reclamadores. Nós não temos um livro na Bíblia chamado murmuradores. Mas nós temos um livro na Bíblia chamado Lamentações. Olha o que diz Lamentações 3, 18 ao 20. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. O capítulo 3 até o versículo 20, ele fala exatamente da dor que ele está sentindo. Eu li esse trecho para a Janaína essa semana, num dos versículos os meus dentes são moídos com mastigar cacos de vidro, areia. Já imaginou você mastigando areia? É o que ele está dizendo, o sofrimento é tão grande como os dentes estão se corroendo todo porque está mastigando areia. Queridos, ele fala de um profundo sofrimento, uma profunda dor, e aqui ele vai dizer, a ponto de chegar aqui, vai dizer assim: a minha esperança no Senhor já se foi. Parece que ele está abandonando a sua fé. Não, ele está declarando diante do Senhor a sua situação, o seu momento. E o versículo mais conhecido de Lamentações: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diante de tanto sofrimento, de tanta dor, ele não escolhe o caminho da murmuração, da reclamação, mas ele apresenta o seu lamento, e ele pede ao Senhor que o abençoe. Mas sabe o que é interessante? A partir do versículo 22, ele cita a misericórdia, a fidelidade, a bondade e a salvação. Ele lembra exatamente dos atributos divinos. Quando ele olha a situação, ele não transforma a sua dor em reclamação, porque ele recorre ao caráter de Deus. Ele recorre quem é Deus, o seu provedor. E ele lembra dos atributos de Deus. E no versículo 55 e 57, ao 57 ele diz: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz,
Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste: não temas. Diante da sua dor, ele faz o seu lamento, o seu clamor. A resposta que Deus dá a ele é: não temas. Aquiete o seu coração. Queridos, diante dessa realidade, deixar de reclamar para clamar como princípio das mudanças, por firmar-se no caráter de quem fez a promessa. Quando nós aprendemos a construir a nossa oração firmada no caráter de quem fez a promessa, nós somos clamadores e nós não somos reclamadores. É aquilo que eu sempre falo às quintas-feiras: não é quem faz a oração, é quem ouve, o mais importante. Então, eu saber exatamente quem está ouvindo a minha oração faz com que eu não seja um reclamador por excelência. Salmo 145, dos 18 ao 21, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os inimigos, os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo sempre. Queridos, essa expressão, para todo sempre, para muitos Davi encontra-se já em uma idade avançada, consciente de sua partida em breve. Muitos entendem que esse salmo Davi já escreve a idade já elevada e aguardando, sabendo que provavelmente a sua morte chegaria repentinamente. Então, diante disso, ele não faz uma linguagem passageira, curta, mas ele faz algo que vai ser duradouro. Consciente de quem é Deus, que serviu em toda a vida, suas palavras têm um caráter mais duradouro, aponta para algo mais eterno. Quando você lê o Salmo 145, diversas vezes ele vai dizer, para todo o sempre. Por quê? Porque Davi, nesse momento, ele não está olhando o seu caráter inconstante, mas ele está olhando os atributos divinos. Então ele não está limitando esse Deus a quem ele serviu a vida toda, a sua limitação, mas ele olha o caráter divino e não considera a sua própria questão do caráter inconstante que ele tem. Olha que interessante, do verso 1 ao verso 7, ele fala da soberania de Deus. Do verso 8 ao verso 13, ele fala da misericórdia e compaixão de Deus. Do versículo 14 ao 21, ele fala da graça e da providência de Deus. Ao longo de todo o salmo, ele divide o salmo falando sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus. Mas sabe o que é interessante? Ele fala que os atributos de Deus são revelados em tudo o que Deus faz. É interessante pensar no nosso humor do dia a dia. Se Davi escrevesse um salmo pensando na inconstância dele, nos altos e baixos da vida, ele iria então escrever que um dia as coisas estavam boas, outros dias as coisas ruins. E a nossa vida é assim, tem dia que você acorda animado, empolgado, feliz, sorridente, e tem dia que você acorda não tão animado, tão sorridente, tão feliz assim. O grande problema nosso é que a gente acha que Deus é igualzinho a gente. Deus é a nossa imagem e semelhança. Nós achamos que Deus acorda um dia de manhã de mau humor e naquele dia não vai nos abençoar. Aquele dia Deus fala assim, não, eu não vou ser o provedor, meu povo vai passar fome. Não, esse dia, não, como nós cantamos aqui, o amor, não, hoje eu não estou amando ninguém. Hoje eu só vou pesar a mão sobre esse povo. Como se Deus fosse assim. Mas olha o que Davi diz, por exemplo, suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Tudo o que Deus faz contém a sua misericórdia. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Tudo o que Deus diz tem a fidelidade dele. E santo em todas as suas obras. Tudo o que Deus faz revela a sua santidade.
E mais, benigno em todas as suas obras. A bondade do Senhor está presente em todas as obras que Ele faz, em toda manifestação de bondade, o Senhor se revela. E aí o salmista vai dizer: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo o sempre. Quando ele percebe que Deus, tudo que Deus faz, contém o caráter de Deus, contém a essência de Deus, o que vem aos lábios do Davi não é reclamar, não é o tempo todo murmurar, mas ele vê que tudo que Deus faz contém o seu caráter. A vontade dele eu vou louvar esse Deus o tempo todo. Em todo o tempo eu estarei bendizendo ao Senhor. A decisão de Davi não é pela murmuração, mas sempre pela súplica e louvor. Por quê? Porque Davi tinha como fundamento os atributos, ou seja, o caráter de Deus. Davi não tira o final da sua vida para reclamar, para murmurar, mas ele tira o final da sua vida para cantar louvores, e ele diz: para todo o sempre, porque ele não olha para a sua limitação, ele vê o caráter, ele vê os atributos de Deus. Diante disso, 3 lições simples. Por firmar-se no caráter de quem fez a promessa, eu deixo de reclamar, eu passo a clamar. Por quê? Por não haver nele variação ou sombra de mudança. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Aqui, a expressão de continuidade é a certeza que algo não se altera. Quando Davi repete diversas vezes, para todo sempre, todos os dias, para todo sempre, ele está acreditando que alguma coisa não se altera. Aquilo vai ser da mesma forma por toda a eternidade. O que ele está dizendo é que Deus não há variação de mudança. Davi não se refere ao seu próprio humor, mas à fidelidade de Deus. Ele percebe que ele precisava tirar os olhos de si para poder enxergar quem é Deus. O que nós já vimos no Salmo: tudo Deus faz contém o seu caráter. Deus não altera, Deus não muda, tudo que Ele faz. E nas palavras de Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Queridos, o que nós entendemos é que Deus é sempre o mesmo, e tudo que Deus faz contém a essência, o caráter, os atributos de Deus. Então, quando eu entendo isso, eu não vou ser um reclamador, eu vou aprender a clamar, porque eu sei que Deus é o meu provedor. E é interessante quando a gente fala que nós pensamos no nosso humor e tentamos que Deus seja a nossa imagem e semelhança. Em Números diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então Deus não é como nós. Deus não está limitado à nossa natureza caída, à nossa natureza limitada, e por isso eu posso me transformar num clamador, porque não está firmado em mim, está firmado apenas em Deus. Tornamo-nos reclamadores quando temos o nosso humor como referencial e não o caráter de Deus. É a primeira palavra que nós usamos quando alguém começa a reclamar demais. Fala: nossa, acordou com um humorzinho legal hoje, hein? Por quê? Porque aquela pessoa estava baseada no seu momento de humor, ali de transição do seu humor, ela simplesmente se transforma numa reclamadora. Então, quando nós perdemos de vista quem é Deus e passamos a olhar para a circunstância e para o momento que nós estamos vivendo, a realidade vai ser que nós iremos reclamar. Mas presta atenção no verso 1 e 2, as expressões dele: exaltar-te-ei, bendirei, te bendirei e louvarei. É como nós cantamos: nós bendiremos, nós exaltaremos, nós louvaremos ao Senhor em todo o tempo. De nossa boca
Sairá apenas palavras de gratidão pela convicção de que Deus estará sempre cuidando de nós. A minha boca irá proferir apenas louvor e bendizer ao nosso Deus, por uma simples convicção que Ele estará cuidando de mim o tempo todo. É entender, queridos, por não haver em Deus variação ou sombra de mudança. Por isso que, seja qual for a circunstância, eu não vou reclamar, eu não vou ser um murmurador por excelência, eu vou aprender a clamar, porque as circunstâncias mudam, mas Deus sempre é o mesmo. A segunda lição, por firmar-se no caráter de quem fez a promessa, por garantir em suas promessas, suprir nossas necessidades. Ele diz no verso 15 e 16, em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. É a certeza que Deus promete suprir todas as nossas necessidades. A expressão que Davi usa, abres a mão. Olha que Calvino comenta sobre isso. Limitamos pecaminosamente nossa atenção à terra que nos produz alimento ou às causas naturais. Para corrigir esse erro, Davi descreve Deus como abrindo as mãos para colocar a comida em nossas bocas. Quando Davi diz, Deus abre a mão e Ele satisfaz a nossa vontade, a nossa necessidade, Ele está dizendo assim, a gente se prende o fato que, de onde vem o nosso sustento? O meu trabalho é meu ganha-pão. O meu trabalho é que me coloca alimento em casa. É a terra que produz o seu fruto. Para tirar essa visão que muitas vezes nos tira o entendimento que Deus é quem controla todas as coisas e Ele é o nosso provedor, Ele diz, Deus está com as mãos fechadas e Ele chega na boca de cada um de nós e vai nos dando o alimento, vai sustentando a cada um de nós. Lendo alguns comentários, eles diziam que nós podemos pegar, por exemplo, um pássaro que sai, deixa no seu ninho os filhotinhos e pega um alimento e vem e vai colocando na boquinha de cada um dos seus filhos. É da mesma forma Deus cuida de cada um de nós. Por quê? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A razão pela qual Deus é quem coloca nas mãos e abre sobre nós, é porque Ele sabe que todos nós precisamos beber e comer. Quando os gentios que Ele coloca aqui, são preocupados com isso, e tentam o tempo todo conquistar com seu próprio esforço, desconsiderando que Deus é o provedor. E na própria oração do Pai Nosso, Ele nos ensina, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quem nos dá o pão de cada dia é o próprio Deus. É interessante que Lutero, quando ele comenta essa parte da oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte, o que significa o pão nosso? Tudo que se refere ao sustento e às necessidades da vida, como por exemplo, comida, bebida, roupa, calçado, casa, lar, meio de vida, dinheiro e bens, marido e esposa íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos, coisas semelhantes. Então a simples oração do pão nosso refere-se a todas as nossas necessidades, porque em qualquer cultura, quando se fala pão nosso, sabe exatamente que é o nosso alimento mais básico, é aquilo que sustenta a nossa vida. E Lutero então dá uma maneira mais ampla de entender quando nós fazemos a oração do Pai Nosso. Spurgeon, é a maior declaração de dependência que alguém possa fazer. Dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é a maior declaração que alguém pode fazer de dependência. O clamor pelo pão de cada dia não é uma condição única para recebermos o sustento, mas um meio para que cultivemos um coração grato. Aí você fala assim, não pastor, como assim? Não é a oração do Pai Nosso que garante na minha mesa o pão? Não, porque muitos não fazem esta oração.
E da mesma forma, a graça de Deus, a multiforme graça de Deus, abençoa o incrédulo, abençoa o ateu, abençoa aquele que não se importa quem é o seu provedor. Deus coloca o pão na mesa de todos. Mas o fato de Jesus nos ensinar a pedir o pão é exatamente para nos livrar de qualquer arrogância nossa, de achar que nós somos os provedores. Mas é lembrar que Deus tem o alimento na mão e Ele abre e derrama sobre a nossa boca. O que Lutero disse: Deus dá o pão de cada dia, também sem o nosso pedido, a todas as pessoas, inclusive as pessoas más. Mas pedimos nesta oração que Ele nos faça reconhecer isso e receber com gratidão o pão nosso de cada dia. Ensinar a orar pedindo o pão nosso é lembrar que nós precisamos aprender a gratidão, porque Deus nos dá, não porque nós somos merecedores, mas porque na promessa dEle contém suprir as nossas necessidades. Mas sabe que é o grande problema? De nós andarmos ansiosos, porque nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para a semana passada, nós queremos que aconteçam as coisas rápido demais na nossa vida, e nós não conseguimos esperar. Mas quando nós entendemos que nas promessas dEle há garantia de suprir as nossas necessidades, aí as coisas mudam. Ele diz assim: e tu a seu tempo, ou seja, é preciso aprender sobre fé e paciência. E tu a seu tempo lhes dá o alimento. É necessário aprender sobre fé, acreditar que Deus é o provedor, que Deus é o nosso sustentador, mas também a paciência. No tempo certo, Deus abrirá os céus e derramará sobre nós abundante chuva. Queridos, mas também ele diz: abres a mão e satisfazes. É preciso viver de esperança e contentamento. O Senhor abre a mão. Eu sei que um dia Ele vai prover. Eu sei que um dia a minha sorte muda, como nós encontramos no Salmo 126. Eu sei que as coisas poderão ser diferentes. Eu sei que num tempo as coisas irão melhorar. Eu tenho esperança, mas eu tenho contentamento. Ele diz: e satisfazes. Queridos, o apóstolo Paulo vai usar essa expressão lá em Timóteo, quando ele fala: tendo o que comer e o que beber, estejamos contentes. É exatamente a satisfação, é o contentamento por saber que nas promessas dele tem a garantia do pão nosso de cada dia. Mas podemos aprender com esse texto também, por firmar-se no caráter de quem fez a promessa, por moldar a nossa vontade conforme a nossa necessidade. Por moldar a nossa vontade conforme a nossa necessidade. Antes de ler o texto, deixa eu explicar o que acontece no dia a dia em relação à nossa vontade e à nossa necessidade. O Davi, às vezes, ele chega umas 9 e pouquinho da noite e fala assim: pai, eu estou com fome, o que tem para comer? Aí eu vou lá, ele fala assim, eu falo: Davi, ó, tem um pão aqui, passa uma manteiguinha. Ah, pai, não tem bolacha de chocolate? Pai, eu não posso comer sucrilhos? Pai, eu não posso comer aquilo? Aí eu lembro de uma frase da minha mãe: quem está com fome, come qualquer coisa. Isso é o que acontece entre vontade e necessidade. O grande problema é que nós acreditamos que Deus tem compromisso com as nossas vontades, mas o compromisso de Deus é com as nossas necessidades. Então, quando nós aprendemos a clamar, nós estamos moldando aquilo que é a nossa vontade, a nossa necessidade. Nós passamos a entender o que nós realmente precisamos, e Deus vai nos dar o que nós realmente precisamos. Olha o que ele diz no texto: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E essa parte: Ele acode à vontade dos que o temem, atendendo-lhes o clamor e os salva. Ele atende à vontade dos que o clamam. A impressão que fica é que Deus suprirá a necessidade que acreditamos ter. Então, se eu falo assim: a minha vontade é essa, Deus,
O texto está dizendo: Ele acode à vontade dos que o temem. Ele vai fazer a minha vontade. É a primeira a leitura superficial do texto. Então, quando as coisas não acontecem do jeito que planejamos, acionamos o nosso modo reclamador. Se eu acredito que Deus faz tudo o que é da minha vontade, e de repente Ele não faz o que eu queria, botãozinho reclamador, e eu vou passar o dia todo reclamando, até mesmo contra Deus, pelo fato que não fez da maneira que eu queria que fizesse. E aí então nós entendemos, queridos, que muitas vezes nós estamos querendo que Deus faça a nossa vontade, o que Ele não tem compromisso, mas Ele tem apenas com as nossas necessidades. Deus não tem compromisso com as nossas vontades, mas sim com as nossas necessidades. O texto que nós já lemos hoje: o vosso Pai sabe o que tendes necessidade. Queridos, o salmista vai dizer assim: atende-lhes o clamor e o salva. Ele fala de uma oração, ele fala de um pedido diante da nossa necessidade. O que complica a gente é que Jesus fala que Ele sabe das nossas necessidades antes que lhe peçamos. Aí a gente fica numa dúvida: eu oro ou eu não oro? Eu peço a Deus o que eu preciso, tenho necessidade, ou eu não peço porque Ele sabe o que eu preciso? Queridos, esses dois textos não estão se contrariando. Na verdade, eles estão apontando para a mesma direção, para a nossa dependência de Deus, apontando para quem é o nosso provedor. Olha o que diz Joseph Benson: sendo ele encontrado caminhando no caminho do dever e da obediência, ele vai cumprir o desejo daqueles que o temem, na medida em que o desejo deles está de acordo com a vontade dele. Seria para o bem deles que isso fosse satisfeito. Ou seja, a diferença é dos que o temem. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que não confiam, comem o pão, acordam de manhã de madrugada, repousam tarde e comem o pão que penosamente granjearam. Porém, os que confiam no Senhor, Ele dá enquanto dormem. Deus sabe tudo o que nós precisamos e nós apresentamos a Ele as nossas orações. Mas a questão é: aqueles que temem ao Senhor, aqueles que tomam a decisão de obedecer ao Senhor. Lembra o sermão da semana passada? Que Deus ele vai dar água para aquele povo beber, mas antes do povo beber a água, Ele fala dos mandamentos e dos estatutos. Antes de vocês receberem da bênção, da água que vocês precisam, aprendam a me obedecer, aprendam a me temer. A obediência é o caminho de compreensão sobre o que é necessidade e o que é apenas vontade. Quando eu tomo a decisão de obedecer, e as minhas vontades, como nós cantamos agora, tira os meus títulos, tira tudo que eu sou, tira aquilo que eu tenho brigado, sendo teimoso o tempo todo, e eu percebo que não é vontade do Senhor, tira essa minha vontade, e coloca no lugar o que é a minha necessidade, para que eu não continue reclamando das minhas vontades, mas eu aprenda a clamar pelas minhas necessidades. Tendo essa compreensão, aprenderemos a clamar e não a reclamar. Quando eu aprendo que eu preciso obedecer ao Senhor, a minha vontade é conformada à minha necessidade. E eu percebo que a minha oração não é mais firmada em vontades, mas a minha oração é firmada em necessidades. Senhor, eu preciso do pão de cada dia. Senhor, eu preciso de um milagre nas minhas finanças. Senhor, eu preciso do mover do Senhor no meu casamento. Eu preciso que o Senhor molde os meus filhos. Eu preciso que o Senhor me ensine a servi-lo. O Senhor me abençoe no ministério. Eu começo a perceber que a minha oração não é firmada nas minhas vontades, mas as minhas necessidades agora se transformaram nas minhas vontades. E ele vai dizer assim: os que invocam em verdade e clamor. O salmista não fala de uma reclamação, mas sim de um clamor. E isso torna-se possível pelo simples fato que a sua vontade foi moldada por sua necessidade. Ele aprendeu então que Deus é o seu provedor, Deus ele é aquele que vai ter compromisso com a sua necessidade.
Ele não está reclamando. Queridos, nós não reclamamos por vontade, por necessidades, nós reclamamos por vontades. Mas quando isso é moldado à necessidade, eu aprendo a clamar a Deus. E o grande problema de firmar nas vontades, olha o que Tiago diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, não tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Nós continuamos a pedir a nossa vontade, apenas para satisfazer os nossos prazeres. É hora que nós precisamos aprender a pedir da forma correta, aquilo que realmente é a nossa necessidade. Porque perto está o Senhor, e Ele é quem nos salva. A presença de Deus e a sua intervenção é para aqueles que aceitam que suas vontades sejam moldadas por suas necessidades. Perto está o Senhor daqueles que invocam, e é esses que Ele vai salvar. A presença e a ação de Deus, a intervenção de Deus, é para todos aqueles que aceitam que as suas vontades sejam moldadas conforme as reais necessidades. Queridos, reclamar o princípio das mudanças por firmar-se no caráter de quem fez a promessa. Eu estou clamando, mudanças são possíveis porque eu firmo no caráter de quem fez a promessa, por não haver nele variação ou sombra de mudança, por garantir em suas promessas suprir nossas necessidades e por moldar a nossa vontade conforme a nossa necessidade. E o salmista vai encerrar o salmo dizendo: profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Saia da nossa boca apenas louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome. Quando tudo vai bem? Não. Quando as nossas necessidades nos baterem à porta, eu vou louvar ao Senhor. Quando Deus provê o pão de cada dia, da mesma forma, eu vou louvar ao Senhor, porque Deus não muda, Deus não altera, e as promessas dele nos garantem a necessidade ser suprida. Queridos, quero orar com você, orar por você, e nesse momento pedir a Deus que nos dê sabedoria diante de cada circunstância da vida, para que possamos pedir a Ele, clamar a Ele, firmado nas suas promessas. Vamos orar? Pai, nós queremos aprender, Deus, todos os dias, as Tuas promessas, e confiar, ó Pai, que o Senhor é fiel a cada uma delas. O Senhor não tem compromisso com as nossas vontades, nem com a palavra do homem. O compromisso do Senhor, ó Deus, é com a Tua promessa, com a Tua palavra, e também, ó Deus, em dar a nós as nossas necessidades, o pão de cada dia, a roupa, Pai, e tendo isso, nós temos que estar contentes o tempo todo, e assim, ó Pai, nos nossos lábios estejam apenas o louvor, a gratidão, e assim, ó Deus, expressar o nosso lamento, o nosso clamor, e assim, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, buscar sempre a Tua vontade, apresentando as nossas necessidades. Nos ensina a viver dessa forma, Deus, para que sejamos, ó Deus, cada vez mais, aprendemos a cada vez mais, clamar ao Senhor, e na nossa boca esteja apenas, ó Deus, palavras de bendizer, de louvar, de exaltar, e assim também, Deus, apenas pedir aquilo que nós entendemos como necessidade para a nossa vida, para a vida dos nossos, ó Deus, e assim viver segundo o Teu querer. Nos perdoe, ó Deus, por tantas vezes sermos reclamadores baseados apenas nas nossas vontades, que nem sequer perguntamos se é da vontade do Senhor, ó Pai. Mas ensina-nos, ó Deus, a moldar as nossas vontades conforme as nossas reais necessidades, para que seja o conteúdo da nossa oração. Nos abençoe, Senhor, e nos ensine, como Davi, louvar ao Senhor para todo o sempre, porque no Senhor não há mudança, nem variação nenhuma, Pai, e nós podemos confiar no caráter do Senhor, e é nisso que baseamos a nossa fé, a nossa oração e a nossa dependência, em o nome do Senhor Jesus. Amém.
Queridos, é o que nós vamos cantar agora.